O presidente Trump tem tentado acabar com a guerra Rússia-Ucrânia desde antes de assumir o cargo e tem tentado, sem muito sucesso desde então, pôr-lhe fim. Ele talvez devesse dedicar um pouco mais de esforço agora, se tiver tempo, porque muitas coisas estão a acontecer no mundo que estão a mitigar contra um bom resultado. Vamos falar sobre algumas delas, também. Mas uma das coisas a que ele talvez devesse prestar um pouco mais de atenção é que, mesmo dentro do seu próprio campo do Ocidente, há cada vez mais fraturas e cada vez mais desunião que mina qualquer tipo de ideia para levar a guerra Rússia-Ucrânia a um bom fim. Para tentar nos ajudar a entender toda esta confusão que está a pairar por aqui, é o coronel Doug McGregor, analista de defesa e política externa, ex-conselheiro do secretário de defesa, veterano de combate altamente condecorado e simplesmente uma pessoa incrível. Doug, bem-vindo ao programa. Depois que você terminou de falar sobre mim, eu me sinto como uma árvore de Natal, completamente decorada. Está bem, me Quando desculpe. você coloca as coisas dessa forma, você meio que é. Quer dizer, se pusermos todas as suas medalhas e outras coisas e suas verdadeiras conquistas, se acendermos algumas luzes, ficaria bem impressionante. Pensaremos nisso na próxima vez. Vamos manter as luzes apagadas por enquanto, está bem? Justo, bem, mas vamos ver os problemas que estão a acontecer aqui. Eu queria começar olhando para um lugar um pouco diferente do que muitos pensam. As manchetes é meio que um caso mediano, mas acho que é muito mais importante do que pode ter parecido. Isso é do ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, que falava hoje em Bruxelas, e havia muitas reuniões, muita gente circulando. Uma das câmeras o flagrou, no entanto, repreendendo o Volodymyr Zelensky, que está tentando, de qualquer forma, dar um ultimato à União Europeia de que vocês nos convidarão e nos tornaremos membros no próximo ano. Isso não foi bem recebido. E é importante apoiar a Ucrânia, antes de tudo. Mas as garantias são importantes. Eu sei disso. Acabei de ouvir que o presidente Zelensky disse que eles têm que ser membros no próximo ano. Desculpe, eu disse a ele também, várias vezes, não dê, ultimatos. Não é do seu interesse. O facto é que há regras, há critérios que precisamos cumprir. O que quer dizer? Comunidade. Sim, temos se vamos ficar na União Europeia, mas em última análise, precisam aprovar as vossas próprias leis. Sim, não podem dizer, temos de seguir esta europeia. Sim, mas também ele está dizendo, ouçam, e a propósito, não só não se pode dar um ultimato à UE, enquanto falamos da UE, precisamos mesmo da UE, talvez possamos ter mais grupos ad hoc para fazer outras coisas com menos restrições, e acho que ele deu voz a muitos dos grupos de médio e pequeno porte dentro da União Europeia. Acha que a Kai Kallas e a Ursula von der Leyen exageraram e talvez não sejam tão poderosas quanto pensam? Eu acho que isso é o eufemismo do ano. Eu acho que o ministro das Relações Exteriores de Luxemburgo é a voz da razão. Infelizmente, isso vai ser abafado pelas vozes da estupidez e da ignorância. Zelensky deveria ter sido avisado pelo presidente Trump meses e meses atrás para calar a boca e se aconchegar e cair fora do Salão Oval. Ele é um tolo, e o deixam ser um tolo porque ainda há pessoas que continuam a financiá-lo, porque a sua verdadeira missão é manter esta guerra a decorrer o máximo de tempo possível. É só isso, é por essa razão que Zelensky está lá. É para prolongar a guerra, para que os russos sofram e sejam mortos. Infelizmente aconteceu o contrário, são os ucranianos que estão a morrer em grande número, não os russos. Embora aqui no Ocidente as pessoas ainda estejam confusas, pensam que as baixas russas são enormes. Não são. O exército ucraniano está reduzido a uma sombra do que era. E, neste momento, a única coisa que mantém os ucranianos no campo de batalha é a relutância dos russos em avançar mais para o oeste. Agora, isso pode mudar num futuro próximo. Neste momento, dadas as circunstâncias do tempo lá, não creio que eles vão muito longe. Mas, sabe, no entanto, acho que o ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo está certo. Infelizmente, novamente, Zelensky não se importa. Ele está operando basicamente a mando de Londres e Washington. E você tem pessoas tolas como Macron e Merz que ainda estão dizendo, é claro, vai em frente, faremos tudo o que pudermos por você, quando deveriam estar jogando este homem debaixo do ônibus.
Sabe, é irônico, Dog, porque em Davos foi Zelensky quem os denunciou. Não sei se você pegou todas as declarações dele, mas houve algumas em particular onde ele simplesmente, primeiro ele atacou os Estados Unidos e disse que está farto de muitas coisas que dizemos e depois não cumprimos. E então ele se dirigiu diretamente à classe de liderança na Europa e disse: vocês continuam prometendo tudo isso, mas é como o dia da marmota. É sempre a mesma coisa, de novo e de novo e de novo, e você não faz absolutamente nada até que se aproxime uma eleição. Quer dizer, ele diz isso em voz alta e não há ramificações, não há repercussões. Como podem os líderes da Europa ser tão fracos? Ah, bem, isso é um assunto completamente diferente. Quer dizer, tivemos ao longo de décadas reeducação após a Segunda Guerra Mundial e a proliferação sistemática de globalistas em posições de poder. Não sei se você viu ou não, mas Soros foi entrevistado e explicou em grande detalhe como ele havia criado gerações de globalistas. Pessoas como Macron são muito, muito bons exemplos, Starmer e outros, e depois os colocou no poder. Ele assume total e completo crédito pela classe política dominante, seja lá o que for, na Ucrânia. Então eu penso que isso é algo que já vem sendo preparado há muito tempo. E eu tenho certeza que Zelensky está agora tentando envergonhar as pessoas para que o ajudem. E não estamos ajudando porque o presidente Trump deveria ser muito mais duro no seu tratamento do homem e deixar claro que acabou, mas ele não fez isso. Sabe, lembre-se, o presidente Trump, goste ou não, é o líder de facto da organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele não está liderando. Sabe, você poderia criticar e reclamar disso, algo que ele já fez, mas é o trabalho dele liderar. Ele não está liderando para lugar nenhum. E assim, os europeus estão se movendo na direção particular que mais lhes convém. Agora, você mencionou o que ele não está fazendo com a OTAN. Mesmo estando à frente, ele não a está liderando de fato, que são duas coisas bem distintas e separadas. E na ausência disso, então você tem muitas pessoas puxando para suas próprias direções. Agora, eu acabei de mostrar um pouco sobre a frente econômica e a frente política, a União Europeia. Você tem alguns de seus membros tentando começar a se afastar um pouco. Bem, na própria OTAN, o Mark Rutte, há alguns dias, estava falando sobre a situação na OTAN. O que acontece se os UELA se retirarem? E alguém poderia ter imaginado, especialmente entre os europeus, que ele pudesse dizer: ei, precisamos talvez começar a traçar o nosso próprio caminho ou tomar conta das coisas nós mesmos, porque não podemos contar com os Estados Unidos. Porque era isso que muitos estavam dizendo. Em vez disso, ele diz isto. Quando o presidente Trump faz coisas boas, eu o elogiarei. E não me importo que ele publique mensagens de texto. E se alguém pensa aqui de novo que a União Europeia ou a Europa como um todo pode se defender sem os EUA, continue sonhando. Vocês não podem, nós não podemos. Precisamos uns dos outros. Mas para a Europa, se vocês realmente querem seguir sozinhos, e aqueles a quem culpam por isso, esqueçam que conseguirão chegar lá com 5%. Será 10%. Terão de desenvolver a vossa própria capacidade nuclear, que custa milhares de milhões de euros. Então, Doug, desde que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, a OTAN começou em 1949, o mundo se transformou radicalmente antes disso. Por que a Europa deveria continuar a dizer, e por que o líder europeu da OTAN, deveria continuar a dizer a todos os seus compatriotas, e ele os repreendeu sobre isso naquela plataforma ali: não vá sozinho? Não façam a sua própria segurança, não façam planos para serem realmente responsáveis pela nossa segurança e não depender dos Estados Unidos, que estão a ser cada vez mais imprevisíveis. Mesmo assim, por que eles nunca conseguem avançar na história pensando que vai ser sempre 1949? Bem, vamos separar os factos da ficção. Ele fez algumas declarações que são categoricamente verdadeiras. Ele está absolutamente certo. Dada a situação da União Europeia e da organização do Tratado do Atlântico Norte, estes são grupos de 30, 35 estados que, em última análise, todos querem que as coisas sejam à sua maneira. Sabe, você já ouviu sabe, o comercial que diz: faça do seu jeito, venha ao Wendy's ou algo assim, faça do seu jeito. Esse é o problema na Europa, né? Todos esses pequenos estados europeus, e eles são pequenos. Lembre-se, o que você tem 5 milhões de pessoas na Noruega, 8 ou 9 milhões de pessoas na Suécia. Não sei qual é a população dinamarquesa agora, mas não deve ser mais de 7 ou 8 milhões. A Alemanha tem 80 milhões e você tem mais 11 milhões de austríacos que poderia, ou 10 milhões de austríacos que poderia juntar com os alemães, porque francamente todos são falantes de alemão. Depois você tem os franceses, os britânicos, 50 e poucos, 56 milhões. Não sei onde os franceses estão agora, mas não acho que seja tão alto.
Nenhuma pessoa consegue liderar a Europa de forma eficaz por conta própria. Quando a Europa esteve unida, certamente nos últimos 300 anos, bem, esteve unida sob Napoleão Bonaparte. Napoleão desperdiçou essa liderança e oportunidade na Rússia desnecessariamente. A próxima vez que esteve completamente unida foi sob Adolf Hitler, e ele também marchou para a Rússia e desperdiçou essa oportunidade. Em outras palavras, a menos que se tenha uma figura que comande os recursos totais de pelo menos uma das nações e possa integrar eficazmente e forçar a uma aliança o resto dos países e então empregá-los em uníssono ou em um estado de unidade, não haverá qualquer unidade na Europa. Uma das coisas que era patentemente óbvia quando eu estava lá no Quartel-General Supremo das Forças Aliadas na Europa é que os europeus estavam bastante dispostos a cooperar e ser liderados por nós porque detestavam absolutamente a possibilidade de terem que seguir outro europeu. Em outras palavras, essas pequenas e mesquinhas disputas e ódios foram, de certa forma, consagradas como uma justificativa para fazer o que nós queríamos, em vez de fazer o que realmente era do interesse deles. É uma situação sem esperança. Nesse sentido, ele está certo. Por outro lado, ele está completamente errado. Se conseguisse o controle da Alemanha, pelo menos da Alemanha e da Áustria, e depois trouxesse os franceses a poder militar suficiente, que poderia ser constituído a partir dessas populações, da sua base industrial científica, adicione a isso a Polônia. A Polônia sempre foi ou uma grande potência militar ou potencialmente uma grande potência militar. Se você for analisar essas nações e as colocar juntas, você terá uma capacidade verdadeiramente feroz que, ninguém levará a sério, mas ninguém conseguirá se unir, pois não há ninguém em torno de quem se agrupar, não existe uma liderança genuína. Agora, eu penso, que isto é um vácuo, ele acabará por ser preenchido, veremos novas pessoas emergir. Mas neste momento, até que esta geração de globalistas irresponsáveis seja afastada do poder, não acredito que vá acontecer nada. E bem, agora, permita-me perguntar-lhe, talvez para chegarmos a esse ponto, o senhor disse no início deste programa que os Estados Unidos estão à frente da OTAN, mas o próprio presidente Trump não está a fornecer liderança. Então fica-se apenas a devagar e você tem todas essas pessoas apenas puxando pelos seus próprios interesses e coisas do tipo, não seguindo a mais ninguém, não estando dispostas a seguir por conta própria. Isso não se consegue manter por um período muito longo. Quer dizer, a inércia e o atrito simplesmente vão acabar por se impor e as coisas vão desmoronar. Não vejo nenhuma possibilidade de que, uma vez desprovidos do foco unificador da União Soviética e do Pacto de Varsóvia que tivemos durante toda a Guerra Fria, sem isso, não vejo como conseguir reunir este bando de gatos novamente. Então, parece-me inevitável que em algum momento isso vai simplesmente definhar até a morte ou alguém finalmente vai começar a se libertar, não sei, de um jeito ou de outro, mas quanto tempo mais você acha que pode continuar assim? Bem, eu acho que em mais uns 2 anos, você poderia ver esse devagar de que está falando. Mas, eventualmente, é uma daquelas coisas que vai acabar com um lamento, não com um estrondo. De repente, os edifícios em Bruxelas ficarão vazios e os estados europeus passarão a organizar-se como acharem melhor para garantir a sua própria segurança. Acho que isso vai acontecer e parte disso será impulsionado pela realidade financeira e econômica. Quer dizer, olhe para a Alemanha, uma nação verdadeiramente grande que agora está em ruínas completas, está quase à beira da pobreza por causa dos globalistas, por causa da sua determinação em destruir a base industrial científica, o que criou enormes problemas de emprego, destruiu a riqueza do país, está a destruir o seu capital humano, substituindo-o por estrangeiros, alienígenas. Então, o ponto principal é que isto está a chegar ao fim, independentemente do que façamos, ou digamos neste momento. E eu penso que se olharmos objetivamente para o presidente Trump, eu acho que ele chegou a essa conclusão. E ele decidiu, temos outros peixes para fritar. Temos outras coisas mais importantes para pensar. Então ele vai se mover numa direção diferente, eu acho, cada vez mais de volta ao hemisfério ocidental. O problema para ele é que ele ainda é refém dos doadores e esses doadores não estão dispostos a sair. Eles não estão dispostos a abandonar suas posições na Europa, no Oriente Médio, no Nordeste Asiático e em outros lugares. Eles não estão terrivelmente preocupados conosco como povo ou com a nação em que vivem. Eles estão preocupados com outras coisas mais importantes, com seu poder financeiro, seu capital.
E então dizem ao presidente Trump: desculpe, é isto que queremos, né? Você tem que ir à guerra com o Irã, você tem que ficar na Ucrânia, você tem que estar preparado para uma luta no Nordeste Asiático. E se não fizer isso, então, sabe, vamos retirar nosso apoio de você. E eu não acho que ele consiga viver sem esse apoio. Bem, isso pode ser o que eles querem, e eles podem ser capazes de dizer que é isso que você precisa fazer, e se ele se sentir politicamente limitado por causa da falta de apoio doméstico em sua agenda interna, o que ele certamente vai precisar entrando em um ano eleitoral na Câmara dos Representantes, especialmente. Mas o que todas essas pessoas podem não prever, e mesmo a sua situação de um fim lamentável para a OTAN, poderia ser completamente desfeita por causa de décadas de políticas financeiras tolas. Eles podem estar voltando para nos cobrar. Você mencionou várias vezes neste programa, mesmo no último semestre ou algo assim, com um pouco mais de frequência. Bem, houve algumas declarações recentes nos últimos dias de alguns nomes realmente grandes que estão dando o alarme de forma veemente, e eu acho que estão sendo ignorados para nosso próprio perigo. E pergunto-me se você poderia comentar sobre isso. Primeiro de tudo, o Ken Griffin, lá na reunião de Davos, ele diz: olhem, pessoal, nós podemos estar entrando em um território que lembra os anos 20. Isso não é um paralelo com a década de 20 em termos da irresponsabilidade dos mercados de capitais privados, é uma história da irresponsabilidade dos gastos governamentais. Dentro do setor privado, há uma grande questão sobre para onde a IA nos levará. E eu estava cuidadosamente anotando e ouvindo o que o Larry tem a dizer ou o que a Madame Lagarde tem a dizer, porque esta é uma das grandes questões do nosso momento. A IA criará a aceleração da produtividade que é tão sinceramente esperada em Washington e nos corredores do poder em todo o mundo, como um meio para superar os gastos excessivos e perdulários em que estamos atualmente envolvidos. Então, o que ele foi falar lá, e alguns daquele painel não chegaram à mesma conclusão. Eles disseram: não, achamos que a IA vai ser capaz de fazer isso, então tudo vai ficar bem. Mas o que ele dizia, e o que eu acho que é o grande sinal de alarme que muita gente não percebeu, não é só que estamos em território dos anos 20, mas é por que estamos em território dos anos 20. Não é que o private equity esteja com problemas e possa gastar em excesso, mas sim que os gastos governamentais desses diferentes países estão excessivamente estendidos. Então, os mecanismos que usamos, como na crise financeira de 2003, para sair dessa situação com o quantitative easing e assim por diante, não se pode mais sair dessa porque são os próprios bancos que estão comprometidos. E se a IA não se provar ser o salvador, como ele disse, então estamos tramados. Como você vê isso? Bem, ele não está sendo completamente honesto sobre o capital privado. O capital privado tem se beneficiado da flexibilização quantitativa nos bastidores há meses. A Bezant interveio e resgatou o capital privado repetidamente nos últimos 6 meses. Não são apenas os bancos, são os governos, são todos eles juntos, incluindo os amigos dele e as pessoas sentadas naquele palco, especialmente alguém como o Larry Fink. Estão todos nisto, e sim, vai entrar em colapso, não há dúvida nenhuma, e estamos a ir para esse território. Mas ninguém vai admitir isso publicamente. Olha, em junho de 1929, o secretário Mellon, este era o secretário do Tesouro, na época, acho que era Hoover. Sim, sob o presidente Hoover, ele fez um discurso em junho de 29, e ele foi enviado para fazer este discurso para acalmar os rumores de um desastre iminente, problemas no mercado, que precisavam ser abordados, e a má gestão do Federal Reserve, e coisas do tipo. Então ele fez um discurso e disse: senhoras e senhores, a prosperidade permanece inabalável nesta era. Em outras palavras, nós, nos Estados Unidos, vamos continuar a desfrutar da prosperidade e dos bons tempos que tivemos até este ponto em perpetuidade. E todos lhe deram uma ovação de pé. Agora, por que sei disso? Porque um dos meus bisavôs estava presente naquele discurso. Ele perdeu $1 milhão em 1929. Ele confiou em Mellon. Mellon estava mentindo. E quando o FDR se tornou presidente, ele foi atrás de Mellon. Ele tentou muito arduamente colocar Mellon na prisão, e ele merecia plenamente ir para a prisão. E eu acho que uma das coisas que mantém a máquina de imprimir dinheiro funcionando é que todas as pessoas em private equity, assim como no sistema bancário e no governo, todos eles têm medo de que quando a verdade finalmente vier à tona e as coisas colapsarem, eles estarão no proverbial cadafalso. E em certo ponto, em todos os países ocidentais, haverá um momento da quadra de tênis. Foi o que aconteceu na Revolução Francesa.
Voltem e pesquisem o momento do juramento da quadra de tênis, quando os delegados finalmente disseram: o rei perdeu a cabeça, nada vai mudar, teremos que assumir o controle antes que tudo seja destruído. E foi assim que tivemos a Revolução Francesa. Acho que veremos algo semelhante na Europa e aqui nos Estados Unidos, mas não até que realmente atinja, e ainda não atingiu. Bem, e talvez estejamos a chegar mais perto disso também, porque eu não pude deixar de pensar, enquanto falavas, nos paralelos arrepiantes entre o que o presidente Trump diz regularmente sobre como: homem, estamos a ganhar, vamos cansar-nos de ganhar e a nossa economia está ótima. E em cada discurso que ele faz e no que ele fez há 2 noites, a mesma situação: homem, estamos a ir muito bem. Tudo está aqui, está a acontecer, os preços estão a baixar, a inflação, todos os indicadores, tudo, ele está a dizer que tudo está a correr bem. Embora, quando vou à loja, eu não veja bem as coisas assim, mas até agora não colapsou. Bem, não é só a loja, sabe? Esta manhã, e é uma pena não ter isso aqui agora. Não sabia que você ia por esse caminho. Mas eu vi um gráfico hoje de manhã que havia sido preparado por empresas do setor financeiro que indicavam uma queda no valor do dólar e que agora alcançou um patamar tão baixo que não era visto desde 2022. O dólar está com muitos problemas, está caindo como uma pedra. Agora, ele vai desaparecer da noite para o dia? Ele vai colapsar completamente da noite para o dia? Não, mas estamos seguindo o mesmo caminho do Japão e as pessoas aqui nos Estados Unidos não parecem ter consciência disso. Eu acho que era isso que Griffin estava tentando dizer de uma forma indireta, mas ele não estava preparado para ir tão longe quanto eu fui. Sim, pronto. Está bem bom. O dólar americano em 2025. Então, olhe para o gráfico. É algo muito óbvio. E aqui está o presidente Trump a dizer-nos: o dólar está forte, está mais forte do que nunca e tudo está a correr bem, certo? Obrigado, presidente Trump. Agradeço seu interesse em a nossa economia. Segurança econômica, as né? coisas não são bem como o senhor sugere que elas sejam. Sabe, é sempre uma boa ideia ser honesto, mesmo que as notícias sejam ruins. A verdade é inatacável, ela se defende e tente se identificar com ela. Isso não é popular agora porque as pessoas estão muito chateadas, mas eles ainda não enlouqueceram. Em outras palavras, ainda não atingimos proporções lunáticas, que foi o que aconteceu na França em 1789, 90, 91. As pessoas finalmente disseram: é isso, e eles caíram no abismo, por assim dizer, numa revolução total. Não excluiria isso agora na Europa Ocidental e nos Estados Unidos? Bem, ouça, Doug, você mencionou, quer dizer, o Gary encontrou aquele gráfico ali, isso também foi, um comentário do Peter Schiff, que estava bem inflexível sobre isso, quer dizer, você diz que ninguém está dizendo a verdade, ele está chegando bem perto disso neste clipe aqui. O mundo está agora tirando o tapete de debaixo do ZOA. O dólar vai colapsar. O dólar será substituído por ouro. Bancos centrais compram ouro para apoiar suas moedas. Estão se livrando de dólares e de títulos do Tesouro. Estamos a caminho de uma crise econômica novamente, que fará a crise financeira de 2008 parecer um piquenique de escola dominical. A maior diferença entre a crise que estamos prestes a ter e a que tivemos naquela época é que esta é toda na América. Não será exportada para o resto do mundo. Não é uma crise financeira global. É uma crise financeira americana, né? Isso foi esta manhã e o ouro estava querendo ser negociado a $5.100 a onça. Na altura, né? Depois disso subiu para 5.400. Acho que caiu um pouco desde que tirei esta captura de ecrã. Mas isso é uma alta astronômica, o que, claro, acontece porque os bancos centrais estão comprando ouro em todo o mundo, pois temem que o dólar esteja perdendo valor. E para mim, Doug, isso pode apenas desencadear um pânico e pode continuar a seguir nessa direção às custas do dólar. Bem, isso é verdade, mas tenha em mente, e isto é algo que precisamos verificar e ter certeza de que entendemos corretamente aqui. Bancos centrais em diversos estados, nos últimos 3 ou 4 anos, têm estado a comprar ouro. E todos parecem não conseguir entender isso. Eu não sei por que não entendemos, não sei por que as pessoas se recusam a falar sobre isso. Os bancos centrais, na Polônia, na Rússia, na Índia, um grande número de países tem comprado quantidades enormes. China também. Sim, exatamente. Agora, supostamente, nós temos mais ouro do que qualquer outra nação, mas nunca fomos capazes de auditar essa questão. E lembre-se que o Dr. Ron Paul previu, isso foi há uns 10, 15 anos, que eventualmente o ouro atingiria $6.000. E todo mundo olhou para ele como se ele tivesse um grande buraco na cabeça.
Neste momento, ouro e prata estão agindo de forma bizarra. Agora, a única coisa que ele disse que não é verdade, é que o dólar já não é a moeda de reserva. Isso não é verdade. O ouro é efetivamente a moeda de reserva agora. É o que Nassim Taleb tem dito há Deus sabe quanto tempo e ninguém quis ouvir. E a prata é importante porque ela se encontra na intersecção de 3 categorias cruciais que as pessoas normalmente não compreendem. Metal monetário, ou seja, uma moeda básica, commodity industrial e mineral estratégico. Basta pensar, cada jato F-35 contém prata, cada satélite contém prata, cada sistema de orientação de mísseis contém prata. A energia solar sozinha consumirá 20% da produção anual de prata até 2027. A matemática não funciona sem nova oferta, e estamos ficando sem oferta. Sim, e então, como se chega a esse ponto de viragem? Porque não se pode continuar nessas direções por muito tempo, pois em algum momento, quero dizer, o dólar vai continuar a enfraquecer e as taxas de juros vão subir, depois os preços vão subir, e então chega-se ao ponto em que isso realmente afeta a população comum da América. Como você vê isso se desenrolando? Ora bem, eu acho... A confiança inquestionável nas reservas denominadas em dólar se foi. Em outras palavras, as pessoas sempre olharam para o dólar e disseram: claro, pode haver um problema aqui ou ali ou algo assim, mas os Estados Unidos são a economia mais forte. Os Estados Unidos são a maior potência militar. Os Estados Unidos ainda são o centro da inovação e assim por diante. Isso já não é amplamente acreditado. A marca americana foi seriamente prejudicada nos últimos 30 anos, especificamente nos últimos 20, e não vejo nenhuma evidência de que isso vá mudar. Então eu diria que o dólar realmente morreu em fevereiro de 2022. E o que estamos vendo agora é o cortejo fúnebre. E nunca estivemos melhor... A propósito, o cortejo fúnebre está a ganhar bastante velocidade, porque só nos últimos dias o Canadá assinou uma série de acordos com a China, que é membro dos BRICS, e a União Europeia fez acordos com a Índia, que também é membro dos BRICS. Você tem Keir Starmer, que está agora na China fechando mais acordos. As pessoas estão começando a procurar em outras áreas, além do EU, por estabilidade econômica. Uma vez que isso comece a acontecer, quero dizer, parece inevitável que em algum momento a ausência de confiança no dólar seja exposta, e não acho que possamos nos recuperar disso, Doug. O que você acha? Bem, você acabou de dizer palavras muito importantes. Quer dizer, falávamos antes sobre confiança. As pessoas já não confiam em nós. Somos erráticos, lembre-se, falamos repetidamente sobre os Estados Unidos estarem sendo tratados na maior parte da Ásia como uma espécie de paciente zero, onde o louco no fim do corredor, ninguém sabe o que vamos fazer a seguir, e então você falou sobre estabilidade, sabe? Estabilidade é incrivelmente importante. Ao fazer negócios com a China, os chineses te proporcionam uma estabilidade de preços. Em outras palavras, não precisa se preocupar que, em 1 ou 2 anos, o preço vá disparar. Não precisa se preocupar com a imposição de sanções contra você. Em outras palavras, você está fazendo negócios e ponto final. E um dos pilares de um empreendimento bem-sucedido é a estabilidade de preços. Então, se você está na cadeia de suprimentos ou se está na produção, seja o que for, isso é vitalmente importante. Não estamos fornecendo esse tipo de coisa. Esse é o problema. Você tem que fornecer e nós não estamos. Então, sabe, eu acho... Para onde é que estamos indo? Eu só acho, sabe? Primeiro, sabe, toda decisão de Pequim sobre comércio se liga ao seu cronograma de reunificação, sabe? A alavancagem de terras raras é uma ferramenta para desencorajar a intervenção americana. Eles nos colocaram numa situação de reféns. Em 2026, Pequim compreende os ciclos políticos melhor do que a maioria dos americanos, calibrarão a pressão para maximizar a divisão interna e prevêem tarifas seletivas sobre as indústrias dos estados-chave. Sabe, a corrida da IA é uma corrida por recursos. Se você não tem acesso às terras raras, não consegue fabricar os chips. Se não consegue fabricar os chips, você está fora do mercado. Atualmente, não temos nenhuma refinaria para terras raras, então podemos extraí-las, mas somos obrigados a enviá-las para a China. 90% de todas as terras raras são refinadas pela China.
Quer dizer, isto é uma loucura, Dan. Nós estamos muito dependentes das mesmas pessoas que insistimos em tratar como inimigos. E depois, sabe, isto é muita coisa que nós próprios nos infligimos, sabe? Ao longo de mais de 4 décadas, nós demonizamos a energia nuclear. Ao mesmo tempo, os chineses construíram 50 novas centrais nucleares. E elas têm funcionado de forma constante e sem problemas. Sabe, um amigo me comentou outro dia, ele disse, sabe, nós gastamos $1 trilhão em, eu acho que $1 trilhão em defesa, e nós gastamos $20 em defesa. Tudo bem, os chineses gastaram 20 bilhões em refino de terras raras, e eles dominaram completamente o mercado. É que é impossível acompanhar 20 bilhões contra 1 trilhão, mas usamos o instrumento militar repetidamente. Quando é o instrumento errado para a competição. Certo. Esse é o maior problema. Nós não nos demos conta de que, o mundo mudou, sabe? Nós não prestamos atenção a quem estava na outra ponta da cadeia de suprimentos, quem estava produzindo, quem estava fabricando, sabe? Não apenas terras raras que são refinadas, mas componentes eletrônicos e os microchips que vêm de Taiwan. Bem, há tanta coisa. Como é que se diz isto? Como é que se explica a falha completa e absoluta em pensar para além do fim do próximo trimestre? E é aqui que estamos. Os chineses têm desenvolvido e implementado uma abordagem estratégica com cautela nos últimos 30 anos. Agora está a dar frutos. Fruta, sim, e parece, Doug, que estamos quase a ponto de começar a simplesmente derrubar as árvores frutíferas que tínhamos. Queremos cortá-las também. Então, se alguma vez houve um momento para começar a recuar e perceber que os militares não são o instrumento certo, o presidente Trump parece inclinado a usá-los novamente, desta vez potencialmente no Irão. E para algumas pessoas próximas do presidente é uma situação bastante simples, como Mike Pompeo diz aqui. Isso não é tão complicado. Este regime tem que sair neste momento. Não há acordo, não há entendimento. O presidente Obama tentou esse caminho, o que levou à continuidade do programa nuclear deles. Joe Biden, o presidente Biden, tentou fazer o mesmo. Este não é um regime com o qual se possa negociar. Este é um regime que terá de ser forçado a sair do poder pelo povo iraniano. E os Estados Unidos podem dar apoio para isso. Agora, eu entendo, Doug, que há mensagens de fachada que estão a encobrir qual é a verdadeira intenção por trás. Mas certamente não podemos ser tão míopes a ponto de não percebermos todos os efeitos de segunda e terceira ordem, coisas que são afetadas por uma ação como esta. E você tem falado sobre coisas que têm a ver com a estabilidade genuína do regime, e a nossa estabilidade governamental estão em jogo, e o nosso povo com a sua base econômica contra a qual esta coisa poderia estar a trabalhar. Certamente não queremos colocar tudo isso em risco ao iniciar outra guerra com o Irã, certo? Olha, estamos num caminho perigoso que nos leva de fracasso em fracasso, voltando até o ano de 1965. Abandonamos o padrão ouro principalmente porque fomos financeiramente destruídos como resultado dos gastos na guerra do Vietnã, por um lado, e da grande sociedade aqui em casa. LBJ queria fazer ambas quando só se podia fazer uma por vez. Essa foi a principal razão para se afastar do padrão ouro. Então vocês estavam numa posição em que não precisavam mais ir ao povo americano e dizer, bem, queremos intervir no país X ou no país Y, mudar seu governo, transformá-lo em outro. Brilhante exemplo de democracia liberal, então vamos aumentar seus impostos. Não há mais razão para aumentar impostos. Você aperta o botão e cria o dinheiro. Então, por décadas, temos estado a criar uma riqueza que, na verdade, não é real. Tudo isso vai chegar ao fim. E essa é realmente a mensagem de Peter Schiff. Acho que Griffin, se o ouvir com atenção, estava implicando a mesma coisa. Ninguém se atreverá a se levantar e admitir abertamente isso. Larry Fink é parte integrante da Cabala que está, de fato, impulsionando as políticas. Ele precisa ser levado com extrema seriedade neste exato momento na Casa Branca, visto que ele é um dos indivíduos que abertamente apoiou Donald Trump e ele não está de forma alguma sozinho. Se você analisar a lista de bilionários e essas pessoas desejam certas coisas, e agora espera-se que Donald Trump cumpra uma promessa que ele fez, e essa é que ele, por fim, atacaria e destruiria o Irã. Agora, o que você faz quando está lidando com uma nação do tamanho da Europa Ocidental que tem mais de 90 milhões de pessoas? Acho que o último número era 93 milhões. Bem, você a destrói economicamente. Nós fizemos isso. Nós arruinamos a
a moeda. Eles ainda estão se mantendo unidos, o que é milagroso em muitos aspectos, mas também estão sendo ajudados e apoiados agora de forma dramática pela China e pela Rússia. Não apenas com baterias militares e equipamento e tecnologia militar, mas de outras maneiras. E cada vez mais as pessoas na região estão dizendo, né, não queremos que o Irã seja destruído. Mas o que mais se pode fazer com o Irã? Não se pode invadi-lo e ocupá-lo. Isso está além da nossa capacidade. Não temos tantos efetivos para fazer algo assim. Seriam necessários milhões e milhões de tropas para uma operação dessas. Não vamos conseguir reunir tantos. Então, o que vamos fazer? Vamos jogar explosivos nele. Não só vamos tentar matar a liderança, como fizemos no passado, mas vamos destruir a infraestrutura. Qualquer base de fabricação que exista, vamos acabar com ela. Toda a infraestrutura que apoia a população, vamos destruí-la. Se pudermos forçar privação à população em termos de água e comida, é isso que faremos. O Irã deve ser destruído. Essa é a exigência do senhor Netanyahu. E os bilionários que patrocinaram Donald Trump para a presidência estão ouvindo Netanyahu. E como resultado, o senhor Trump está ouvindo o senhor Netanyahu. Para lá que vamos. Não estamos a tentar alcançar um objetivo sofisticado que leve a um estado final onde todos vivam juntos no futuro. Longe disso. Esta é uma guerra de destruição sem piedade do Irã. Não é mais do que isso. E é exatamente isso que faremos. E no fim das contas, vamos nos arrepender por todas as razões que você e outros já apontaram. Não é apenas o petróleo e o gás natural que saem de lá, torna-se, suponho, gás liquefeito quando se move, mas isso vem do Golfo Pérsico. Sabemos que a China importa pelo menos mais de 30% do petróleo que vem do Golfo e quase 90% das suas próprias necessidades. Isto é uma fatia enorme. Isso vai ter um impacto, não há dúvida sobre isso. E eu não sei se o presidente Trump está desinformado. Só acho que o presidente Trump está numa encruzilhada e a sua retórica tem sido tão beligerante e tão ameaçadora e as suas exigências são consistentes com os pontos de vista israelenses, que são inflexíveis e exigem um resultado intransigente. E não vejo muitas provas de que os iranianos vão se render, então ele está dizendo que o que vocês vão testemunhar é 12 vezes pior do que qualquer coisa que já viram. Acho que é para lá que estamos indo e não vai ser bom para nós. Não acho que vai ser bom para o mundo. E sabe, eu acho que isso eu percebo de qualquer forma que o presidente, ou pelo menos alguns dos seus assessores, os seus assessores seniores, acreditam na retórica que nós podemos fazer o que quisermos. Veja o que aconteceu na Venezuela. Fizemos exatamente o que queríamos. Veja o que fizemos no Iraque e no Irã no ano passado. Vejam o que fizemos na Nigéria, etc. Podemos fazer o que quisermos, ninguém vai fazer nada. O presidente Trump foi questionado há uma semana, uns 10 dias. O Irã diz que vai retaliar se atacarem desta vez. Ele diz, bem, foi o que disseram da primeira vez e não o fizeram. E agora, acho que isto é de hoje mais cedo. Este é o ministro das Relações Exteriores, Araghchi. Ele diz, nossas bravas forças estão preparadas com os dedos no gatilho para responder imediata e poderosamente a qualquer agressão contra nosso amado país. E ele continua dizendo que estamos dispostos a ter um acordo negociado, mas apenas se for mutuamente benéfico. Então, basicamente, ele está dizendo que o que vocês estão oferecendo nem sequer está na mesa, porque não estão oferecendo nada mutuamente benéfico. Enquanto isso, temos o Wall Street Journal publicado esta manhã. Eles disseram, a propósito, o Irã foi atingido, mas ainda é capaz de montar uma resposta mortal. E vocês veem que eles têm 2.000 mísseis balísticos de médio alcance, de modelos aparentemente muito capazes, que podem penetrar defesas aéreas, tanto no EUA quanto no Irã. Israel, eles possuem estoques estratégicos de mísseis de curto alcance, capazes de atingir as forças americanas lá, mísseis antinávio, e também mísseis de cruzeiro. Em outras palavras, eles têm bastante poder, que se forem provocados, podem contra-atacar. Então, se agora vamos apenas analisar isso militarmente por um momento. Se o presidente Trump esteja ele encurralado ou não, ceda ou não a pressão, der a ordem aqui e ele acha que vai fazer algo seguro, mas em vez de jogar pelo seguro do outro lado, o Irã finalmente diz, já chega. E eles realmente começam a atirar e matar americanos e explodir navios, bases e outras coisas na região. O que Trump terá em mãos, então? Eu acredito que ele vai afastar a maior parte do mundo. Nós já estamos num caminho de divisão. Você vai ter cada vez mais essa coisa chamada BRICS. De um lado, eu acho que eventualmente terá até 100 membros. As pessoas vão migrar para ele para sair de debaixo do nosso sistema financeiro para que não sejam intimidadas por nós.
Cada vez mais ninguém quer o dólar. Estão a descartar dólares e não querem fazer negócios em dólares. Agora, isso não vai desaparecer imediatamente, mas as linhas de tendência são inequívocas e não creio que vão mudar. E então, do outro lado, estamos nós, provavelmente os europeus ocidentais e potencialmente alguns outros, não sei onde estarão, talvez na América Latina, alguns. E esse é o sistema alternativo, na verdade, o sistema antigo que dominamos e mantemos. Então, o mundo se dividirá em duas metades financeiras. Pausa. Isso tem implicações interessantes para o desenvolvimento econômico e a produtividade futura. Você pausa. Não consigo nem começar a imaginar todas essas implicações, mas acho que é para lá que estamos indo, você pausa. E acho que o que isso faz é simplesmente apressar ou acelerar esse processo de divisão. Porque o Irã é muito mais do que o canário na mina de carvão. O canário na mina de carvão foi a decisão de 1922 dos russos de intervir na Ucrânia. E a maior parte do mundo reconheceu que precisavam fazer isso para se proteger, assim como os russos em solo ucraniano. Nós somos os únicos que continuam a objetar, dizendo que foi completamente não provocado. É que ninguém acredita nisso fora dos Estados Unidos, ou quase ninguém. Essa é uma narrativa anglo-americana ou israelense. Então você vai ter essa divisão e eu acho que a experiência iraniana contra nós vai realmente azedar o resto do mundo contra nós. E eu acho que veremos a proliferação de armas de destruição em massa como resultado. Quer dizer, por que querer acabar numa posição como a dos iranianos, sem arma nuclear e arriscando a grande probabilidade de Israel usar uma contra você? Porque se os iranianos não demonstrarem qualquer tipo de contenção, se eles decidirem, chega, não temos mais nenhum motivo para recuar ou para desistir, esta é uma situação de vida ou morte. O que impediria os israelenses de lançarem um ataque nuclear contra os iranianos? E se isso acontecer, o que faremos nós? O que farão os russos? O que farão os chineses? Paquistaneses fazem o quê? O Paquistão também, e agora temos esta aliança entre o Paquistão, a Arábia Saudita e a Turquia. Isto é muito, muito sério. Quer dizer, os turcos, eles são um pouco os que estão à margem, mas os turcos estão bastante preocupados com o que possa acontecer ao Irão. Eles podem ter suas divergências com os xiitas no Irã, mas não querem ver o Irã destruído. A visão deles é, se você destruir o Irã, isso terá efeitos terríveis, terríveis sobre todos os outros. Todos na região vão receber milhões de refugiados e nossas próprias sociedades estarão em risco. Então, os turcos estão trabalhando com os iranianos. Você se lembra que da última vez, acho que conversamos sobre a intervenção curda e como isso foi reportado aos iranianos e assim por diante. Estamos além de um mero conflito regional por um pedaço de terra ou alguns recursos. Este é agora um momento existencial para o Irã e eu acho que para todos no Oriente Médio. E deixe-me perguntar, de forma bem direta, quero focar um pouco mais nos Estados Unidos, porque tenho preocupações reais sobre o que o presidente Trump poderá ter de enfrentar. Então, acho que ele tem a opinião neste momento de que pode lançar alguns mísseis e fazê-lo em total segurança e que não haverá resposta. Mas se isso não acontecer, se o Irã disser um ataque em qualquer lugar, significa que vamos com tudo contra vocês. Mas se isso acontecer, o que o presidente Trump pode fazer? Porque se o Irã começar a atacar bases em Al-Udeid, no Catar ou no Bahrein, algumas delas como atingir alguns dos nossos navios, ele não pode simplesmente parar. Ele não pode simplesmente recuar, mesmo que essa fosse a coisa mais sensata a fazer. Mas no momento em que tivermos destroços fumegantes de americanos e sacos de corpos, sabe, chegando na base aérea de Dover, trocas e coisas do gênero, haverá um clamor para voltar e fazer mais, mas não podemos fazer mais. Bem, não podemos invadir os lugares, como você disse há um segundo, fisicamente não temos a capacidade, muito menos a vontade política. O que resta a Trump, então, depois disso? Se americanos forem mortos em alguma retaliação, quais seriam as suas próximas opções? Pelo que tenho visto dele e da sua administração até agora, se olharmos para as tarifas, ele vai dobrar a aposta, ele vai reforçar o fracasso. Bem, os últimos 300 ou 400 ataques de mísseis não resolveram. Quero mais 500 ataques de mísseis. Se eles não fizerem o trabalho, teremos mais ataques de mísseis. O problema é que acho que só temos mísseis para umas 2 semanas. Sim, era isso que eu ia perguntar. Em todas as categorias. Não precisamos passar pelas categorias separadas. Isso remete a outra coisa que eu disse repetidamente às pessoas. Todos me olham e dizem, não, você não sabe do que está falando. Lembrem-se, somos uma potência aeroespacial e marítima.
Para onde quer que nos dirijamos, nossa presença lá é apenas temporária, não é algo permanente. Em outras palavras, não moramos lá. Nossa população não reside lá. Ora, o que é que isso significa? Isso significa que se você entrar em guerra contra uma potência continental, e isso inclui o Irã, a Rússia ou a China, ou outros países que habitam o continente eurasiático, eles têm a vantagem, em muitos aspectos, de uma profundidade estratégica quase ilimitada. Ou seja, não só no tamanho, mas na quantidade de coisas que podem produzir e atirar em você. Então, acho que corremos o risco de ficar sem mísseis e capacidade mais cedo do que os iranianos. Agora, isso não significa que os iranianos sairão como grandes vencedores neste confronto. Não creio que haverá vencedores neste confronto, muito menos nós, porque as consequências aqui em casa, economicamente, serão profundas. Bem, então chegamos à sua pergunta, que é, nós começamos esta guerra ao contrário do que qualquer um dirá ao público americano, e tenho certeza que o senhor Pompeo estará lá fora, como seus mestres ditarem, para dizer que fomos atacados pelos iranianos malvados. O Irã é a grande ameaça para o mundo e precisamos terminar o trabalho. A questão é, será que os americanos vão aceitar esse argumento? Estou cético. Acho que neste momento os americanos estão muito, muito chateados e descontentes com a incapacidade de fazer o progresso aqui no país que o presidente Trump deseja. Quer dizer, eu sou alguém, e você sabe disso, Dan, eu apoio o que o presidente quer fazer a nível doméstico. Não apoio, sabe, a falta de uma estratégia. Estou desapontado por não ter sido bem organizado e bem executado. Mas isso é parte do problema de fazer coisas aqui em casa, quando também você está a fazer coisas no estrangeiro. É o problema do LBJ, novamente. O presidente Trump, desde o início, precisou fazer uma escolha. Para onde eu quero, de fato, ir? E o que nós temos a dizer é o seguinte. Bem, presidente Trump, as pessoas que votaram em você não votaram por uma guerra com o Irã. Elas não votaram por uma guerra na Ucrânia. Elas não votaram por uma guerra com a Venezuela. Esse não é o interesse deles. Eles estão votando pelos Estados Unidos, eles querem o Estado de Direito e a ordem aqui nos Estados Unidos desesperadamente. Eles realmente querem que esses milhões de estrangeiros que estão no país sejam identificados, empacotados e removidos do país. Eles realmente querem. Quer dizer, você pode olhar todas as pesquisas, eles são a favor disso há muito tempo. O modo como se faz é uma outra história. Acho que não pensamos muito a fundo sobre isso, mas não se pode fazer essas coisas internamente. Quer repatriar a produção? Então lança uma guerra de tarifas, certo. Alienar todo mundo em todo lado e depois age como se tivéssemos todo o direito de fazer isso porque todos nos devem alguma coisa. O mundo não pensa assim. Dizendo a eles que todos nos devem alguma coisa, ouviu o presidente Trump dizer, bem, nós ganhamos a Segunda Guerra Mundial. Sim, estávamos do lado vencedor, senhor presidente, não a vencemos sozinhos e estávamos muito ansiosos para acabar com ela o mais rápido possível e voltar aos negócios, que foi o que fizemos no final das contas. E devemos lembrar disso. Mas dizer a todas essas pessoas, e sua gratidão é insuficiente por tudo o que fizemos por você, isso é uma perda de tempo. Isso pode atrair algumas pessoas da base maga, mas é só bobagem. Esqueça. Como você o faz dizer, sabe, eu quero repensar o que estou fazendo agora. Talvez esta não seja uma ideia tão boa, mas ele tem todos esses bilionários que o colocaram no comando. Como ele se vira para eles e diz, obrigado, mas não posso fazer isso? Se ele fizer isso, quanto tempo ele vai durar, o que eles vão fazer, e nós sabemos o que eles vão fazer, eles simplesmente vão virar o dinheiro deles totalmente para o outro lado. Porque o que aconteceu sob Biden? Os mesmos bilionários que estavam levando a administração Biden à guerra na Ucrânia e apoiando o Netanyahu no Oriente Médio são as mesmas pessoas que colocaram Trump no cargo. Então eles simplesmente direcionarão seus esforços em apoio a outra pessoa no esforço para punir Trump. O problema é que nosso país estará em muitos problemas até lá, e não tenho certeza de que eles possam esperar ter o mesmo nível de influência no futuro que tiveram até agora, especialmente porque estão nos empurrando para o abismo. Certo, sim, e se tivermos um momento 1789, como você estava falando antes, que é o meu grande medo, ninguém estará seguro, nem mesmo aqueles caras. O dinheiro deles não os ajudará naquela hora, e então que Deus nos ajude a todos se chegarmos a esse ponto. Só temos que esperar que a dor venha devagar o suficiente para que não seja um momento de colapso, mas um momento de lento declínio, a ponto de, quando a dor for suficiente, talvez possamos começar a fazer algumas mudanças antes que o pior dos resultados ocorra, porque se não o fizermos, temo que as coisas possam ficar realmente feias, mesmo em casa.
Claro, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance desde 2008 para adiar o inevitável acerto de contas. Lembre-se, se você voltar a 2007, 2008, quando o presidente Obama assumiu, de repente, todos que estavam com problemas financeiros por todos os Estados Unidos e em Nova York e Washington, e assim por diante, foram compensados com $1 por cada dólar perdido. E eu me lembro da Sheila Bair que disse, bem, por que não pagar a eles apenas 10 centavos por dólar? Essas pessoas deveriam ser punidas por sua má gestão, por sua imprudência e até mesmo por comportamento criminoso. Então, não. E o Paulson e seus amigos da Goldman Sachs acabaram salvando a todos. Certo, então agora já resgatamos a todos. E desta vez não haverá mais nenhum resgate. Isso está bem claro. E é por isso que a melhor coisa que o presidente Trump poderia fazer é qualquer dor que ele pudesse genuinamente enfrentar e legitimamente enfrentar desses apoiadores financeiros. Se ele mudar de ideia e não fizer o que eles querem, eu não minimizo isso porque é real, mas isso não é nada comparado ao que vai acontecer se ele os ouvir continuar por esses caminhos, especialmente não na guerra entre Rússia e Ucrânia. E começando uma guerra com o Irã. Poderia ter consequências que ninguém pudesse controlar, com ou sem o apoio, e é com isso que mais me preocupa. Sim. Bem, é como a Primeira Guerra Mundial, sabe? O czar tinha que mobilizar e declarar guerra à Alemanha e à Áustria-Hungria. Não, ele não tinha, e havia muitas pessoas que disseram, esquece, não queremos fazer parte desta guerra destrutiva. Nossa economia está, de fato, começando a crescer, finalmente. Estamos produzindo, sabe, aço em 4º ou 5º lugar no mundo. Os padrões de vida podem melhorar. A população está feliz, sabe? Não vamos para a guerra. Mas ele foi. Sabe? É muito triste e trágico, não é? A propósito, né? O austríaco, o comando austríaco, o imperador austríaco, Franz Joseph, os húngaros atrasaram seu apoio à guerra por 2 semanas, e tiveram que praticamente subornar os austríacos, os húngaros, para se juntarem ao esforço de guerra. Desastre. Foi uma guerra que não devia ter acontecido. Não era necessário, mas todos foram arrastados para isso. E os britânicos, eles permaneceram à parte, nunca tendo feito parte desta confusão continental, certamente não de facto desde os tempos de Napoleão, e decidiram juntar-se, embora todos eles admitissem, bem, não existe um interesse real, em jogo aqui. E nenhum soldado de língua alemã tinha disparado um único tiro contra um soldado de língua inglesa naquele preciso momento em mais de 200 anos. Mas as pessoas fazem coisas estúpidas. É por isso que digo que estou preocupado que se isso progredir e não obtivermos os resultados que o presidente Trump está a ser informado que podem obter, não sabemos o que lhe estão a dizer. Isso é um grande problema. Mas se os resultados não aparecerem como ele espera, ele está propenso a insistir. E vimos isso, especialmente com o poder aéreo nos últimos 80 anos. Bem, se as 500 mil toneladas não funcionaram, 1 milhão de toneladas pode funcionar. E você continua e declara vitória. Desta vez eu realmente não sei o que pensar. É uma grande incógnita e acho que vamos descobrir todos juntos, porque é difícil para mim imaginar, espero que sim, mas é difícil para mim imaginar que ele não vá lançar um ataque aqui. Acho que ele se encurralou, mas teremos que esperar para ver e então decidir na hora ou as bolas e strikes quando acontecerem. Pois é. Obrigado, Dé. Muito obrigado por vir hoje, Doug, por essa clareza. Não gostamos de algumas respostas, mas é algo que todos precisamos saber, então precisamos entender o que estamos em guerra.